Pessoal, vocês estão vendo a tela do computador? Alguém não está vendo? Não, alguém não está vendo? Ou está todo mundo enxergando aí? Está tudo certo? Porque eu vou começar agora a aula, tá? Não, quem ligou, obviamente, né? Quem ligou e logou, pelo menos, né? Então vamos lá. Boa noite. Então, ó, primeiro lugar, na aula passada eu falei sobre, né, dei uma visão geral aí da importância da lógica de programação e falei também sobre o software, tá? O que é que eu vou orientar vocês a fazer? E nós iremos fazer atividade teórica sobre isso. Eu recomendo que vocês entrem nessa playlist aqui, ó. Nessa playlist aqui de lógica de programação, tá? Então você vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui no meu canal, Hélio Gustavo. Aí você vai acessar aqui playlist. Tem um botão aqui chamado playlist. E você vai procurar, preste atenção, tá? E você vai procurar aqui lógica de programação. Aqui, ó. Tá vendo aqui lógica de programação? Você vai acessar. Se você quer. E aí tem todo o conteúdo teórico da disciplina. Tá certo? Nós vamos focar aqui na prática do exercício, mas é importante vocês assistirem esses vídeos. Por quê? Porque você vai ter toda a fundamentação teórica para quando chegar aqui na hora do exercício você já ter vários conceitos já consolidados. Por quê? Porque aqui foi uma aula que eu preparei, tem várias aulas aqui, tá certo? Eu vou pegar aqui um exemplo. Tem várias aulas aqui numa linguagem bem simples, que eu estou utilizando slider, por exemplo, aqui, ó. Então, eu estou falando uma linguagem bem simples, então nada difícil. Vídeos curtos, ó, 5 minutos, aí tem vídeo 3 minutos, 4, ou seja, em 3 dias você mata essa playlist toda aqui, tá? Agora, claro, tem vídeos mais longos, que são os vídeos de exercícios, tá aqui. Mas, de forma geral, são mais curtos aqui, ó. Só mais pro final que tem vídeos de 42 minutos, de 36 minutos. Mas são vídeos de exercícios. Os vídeos teóricos que eu quero que vocês assistam são vídeos curtos, ó, 2 minutos, 6 minutos. Então, assim, apesar de ter 62 vídeos, mas a maioria são vídeos curtos, tá? Então é importante vocês assistirem para que vocês tenham essa fundamentação teórica, tá? O software, então, se vocês tiverem computador em casa, ou notebook, né, para quem tiver, você vai vir aqui nessa aula 16, aqui a aula 16, e aqui na descrição do vídeo, tem aqui, ó, download do software Visual G 3.0. Então vocês vão acessar esse link, vai chegar aqui, ó, e vai ter esse arquivo que está aqui, que eu baixei aqui, tá? É um executável, você vai extrair essa pasta, ó, é uma pasta compactada, você extrai essa pasta e vai ter aqui o executável, você abre ele aqui, ó, tá vendo o tipo do arquivo aqui, aplicativo, e aqui você chega nessa tela, tá? Então é muito importante vocês estarem praticando, beleza? Então eu vou aqui pegar um código da exemplo, para a gente trabalhar aqui com alguns códigos exemplo, que foi o que eu mostrei rapidamente, mas eu acabei não explorando. Hoje a gente vai explorar com mais calma, com mais tranquilidade. Então você vai vir aqui em arquivos, abrir, aí tem aqui, ó, na própria pasta que vem do Visual G, tem esse aqui, ó, exemplos, tá? Então você vai vir aqui exemplos, tá? E aí tem vários arquivos aqui. Deixa eu abrir esse aqui, caixa. Aí eu vou aqui em executar, ó. O programa está feito já. Não. O programa está feito já, eu vou executar aqui nesse botão aqui, ó, executar F9. Tá? Ó. Esse programa aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Esse programa aqui, ele é um programa que está simulando o cadastro, né, de um produto, né, de um supermercado. Então eu vou colocar aqui, ó, o digitar 1.
Veja que ele colocou aqui, ó, se você quiser cadastrar o produto, é a opção 1. Se quiser consultar o produto, é a opção 2. Abrir caixa, a opção 3 e sair 4. Então eu quero cadastrar um produto. Digitei 1, apertei Enter. Aí qual é o produto? Vamos supor arroz. Eu vou digitar. Qual é o preço do arroz? E aí, quanto é que está o preço do arroz hoje? Ó, R$13,49. Foi mais exato. Ó, deseja cadastrar mais produtos? Sim. Vou cadastrar. Opção 1, vou colocar feijão. Esse está caro, vou colocar R$7. Hã? Ah, se você comprar em lote. Comprar em grande escala. Não, brincadeira. Estou chutando. Então eu cadastrei 2 produtos, o arroz e o feijão. Agora eu vou consultar. Vou apertar no 2. Veja que ele vai listar o que eu cadastrei. Então tudo isso é feito com programação. Pode perguntar. Isso, é como é feito. Hoje é tudo com código de barra, né? Então, você tem um código de barra que ele já tem um pré-cadastro, né? E aí o supermercado só vai cadastrando pelo código de barra. Então, já deve existir algum pré-cadastro no sistema daquele código de barra, deve ter algum sistema, com certeza do fabricante, e é aquele código de barra, é aquele produto daquela marca, tudo padronizado. O que não é fruta, né? Porque não tem como você colocar código de barra sem fruta, né? Assim, eu falo assim, já vindo do fabricante, né? Aí é algo mais complicado. Então, ó, ele já mostrou aí o arroz e o feijão. Eu vou dar Enter para continuar. Se eu quiser abrir o caixa, aqui eu não sei qual a opção mesmo que ele colocou aí, mas ó, vou sair e apertei 4, ó, fim do programa, tá? Vamos fechar. Vou ver outro programa, abrir, não quero salvar, vou aqui em cálculo do volume, vamos ver aqui, vou executar, digite o valor do raio, vamos supor 2, altura 3, volume. Aí, no caso ele está dando o cálculo do volume. Qual é a peça? Raio e altura. E aí, qual é a peça? Cilindro. E aí? Olha a fórmula ali, ó, tá ali. Πr ao quadrado vezes a altura, né? Por que eu perguntei? Porque se ele pediu raio e altura, poderia ser um cone também, né? Aí eu teria que olhar para a fórmula, né? Então, mas a fórmula tá o quê? Olha, πr ao quadrado vezes a altura. Então, o cilindro. Se fosse um cone, seria πr... acho que πr ao cubo, já faz tempo, né, que eu calculo o volume de um cone, mas deve ser πr ao quadrado ou πr ao cubo sobre 3. Tem algum fator dividindo aí. Já faz muito tempo, né, que eu... Enfim, aqui tem vários programas, tá, que você pode tá fazendo como teste aqui, tá? Tem os programas aqui básicos que eu fiz. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver. Escolha. Aí tem aqui esse programa aqui do cartão de crédito, que eu acho que eu já fiz com vocês. Preço do produto R$100. Condição de pagamento à vista. Recebi um desconto. Vou colocar aqui F9. Preço do produto R$100. À vista no cartão de crédito. Aí já foi um desconto menor, de 5%. R$100, se for no 13, em 2 vezes. Em 2 vezes, ó, o preço final do produto, ó, sem juros, né? Tá aqui, sem juros. E se for o 4, aí já vai ter juros. Aí ficou 10% de juros, né? Ficou aí, ó. Acredito que ele nem colocou, né? Deixa eu ver aqui, ó. Preço, escreva preço
Aqui era para ele multiplicar, né? Acho que é multiplicar por 1.1. Vamos ver aqui. Pronto, agora tá certo. Então aqui, ó, preço final do produto R$110, né? 10% de juros. Beleza? Então, ó, aqui na playlist, o que acontece? Para você fazer esses códigos, aí tem toda a parte introdutória, mas eu quero falar aqui já na parte prática. Tem vários conceitos, né, que vocês precisam entender. E nós vamos trabalhar aqui com alguns conceitos, vamos dizer assim, que são principais na lógica de programação. O primeiro conceito é variável, tá aqui, ó, o que é uma variável, tá? Então eu vou até aqui, deixa eu abrir aqui um bloco de notas, e aí eu vou colocar até título para vocês aí, tá? Ó, primeiro conceito, o conceito de variável. Variável, tá? Variável. Apesar que é o seguinte, deixa eu ver aqui, não tô com o slide aqui não, mas deixa eu colocar aqui no bloco de notas mesmo. Primeiro conceito, variável. Segundo conceito é expressões lógicas, tá? Ou seja, aqui na programação você vai somar, vai subtrair, vai multiplicar, vai dividir, vai fazer comparação, vai fazer todas as expressões. Além das expressões matemáticas, tem as expressões lógicas também. O que é que eu quero que vocês entendam também aqui, ó? Estruturas de controle. Estruturas de controle, tá? E aí você vai ter aqui, ó, estrutura de controle, aí vai ter os tipos de estrutura de controle. Aí nós utilizamos muito, aqui, ó, caso, né, que é a escolha, né? Escolha, utilizamos, aí tem para, tem enquanto, tá? Tem as estruturas condicionais também, né? If else, que é no caso se não, tá? E depois na segunda unidade tem as estruturas de dados, que eu não vou falar hoje, tá? Que são vetores, matrizes, tá? Vetores, matrizes e registros, tá? Mas nós vamos ver isso na segunda unidade. Na primeira unidade, vocês precisam entender essa parte de expressões básicas, expressões lógicas, variáveis, estrutura de controle. Então, primeiro conceito que eu queria ver com vocês aqui, de forma detalhada, tá? É uma variável. A variável é um recurso computacional que tem o objetivo de armazenar dados. Então, você utiliza a variável para armazenar dados. Tá bom? Então, depois assista a aula aqui, ó. Aula de número 21. Eu vou explicar o que é variável, mas de forma resumida é isso. Variável é basicamente o lugar onde você vai armazenar dados. Então, vamos ver na prática aqui como isso funciona. Então, aqui, ó. Vou fazer um programa aqui. Então, veja que aqui tem aqui a área de declarações de quê? De variáveis. Então, aqui eu vou declarar as minhas variáveis. Então, vamos... E aqui do lado direito, ó. Do lado direito tem um quadro aqui, chamado áreas das variáveis de memória. Então, aqui você vai ver em tempo real os valores que estão dentro das variáveis. Tá? Então, vamos supor aqui, ó. Vamos criar uma variável aqui. Então, eu vou... Deixa eu abrir aqui um programa. Vou colocar esse aqui, ó. Veja que tem aqui, ó. A área de seção de declaração variáveis, tá? A variável você vai precisar de dois fatores. Você vai precisar declarar a opção, ou melhor, declarar o nome da variável e o tipo da variável.
Então, em todo, e por isso que eu falo que é importante, a importância dessa disciplina, você vai usar para tudo. Onde você for, se você for programar hardware, software, se você, não importa onde você for. Isso aqui são conceitos que é como se fosse a espinha dorsal de toda a programação. É isso aqui. Então, por isso que eu disse, ó, disciplina de lógica e programação, você tem que entender. Se vocês não entenderem isso aqui, vocês vão ter dificuldade em todas as disciplinas. Então, na variável eu preciso declarar o nome e preciso declarar o tipo. Por quê? Pensa comigo, a variável ela vai guardar uma informação. Eu preciso saber como é essa informação para eu guardar essa informação lá dentro. Então, ó, eu vou executar esse programa, ó, preste atenção, eu vou executar esse programa, F9. Olha aqui, ó, olha aqui em cima. Qual é o conteúdo da variável opção? Me fala aí. O valor. 0, né? Não é isso ou não, pessoal? E preço? 0 também. Aí aqui na tela ele está pedindo para fazer o quê? Então eu vou digitar 50 e vou dar Enter. Qual foi o valor agora? Qual é o valor que foi atualizado, que está lá agora? Entendeu? Agora eu vou digitar a opção. Qual é o valor nesse momento que está dentro da variável opção aqui? Vou digitar 1. Qual é o valor que está agora lá? Então eu estou o quê? A variável ela vai o quê? Mudando de dado à medida que eu vou atualizando o valor dela. Agora, ó, eu vou fechar aqui o programa, vou rodar novamente, tá? Vou colocar aqui 60. Ó, atualizou lá, 60. Opção 5. Ele pediu para digitar a opção válida, né? Por quê? Porque a opção é de 1 a 4, né? Então digitei errado. Tá? Mas veja, ele atualizou o valor da variável lá, sim ou não? Vou digitar 20. Ou melhor, opção de pagamento, né? Qual o valor que está lá agora? Vou digitar 78. Qual é o valor que está lá agora? Por que eu estou falando isso para vocês? A variável, e aí preste atenção, a variável, ela armazena um valor só. Uma variável, ela armazena, uma variável no caso, uma variável simples, ela armazena apenas um valor. Nós vamos estudar na segunda unidade a variável tipo vetor, que dependendo do tipo de vetor, por exemplo, se for um vetor de 10 posições, aí em cada posição vai ter um valor diferente, porque é um vetor de 10 posições. Mas nesse caso nós estamos estudando variável simples. Então veja aqui, ó, ela está armazenando apenas um valor. E aquele valor que eu digitei anteriormente, perdeu. Perdeu, você perdeu. Se você não armazenou em nenhum lugar, você perdeu. Por quê? Porque aqui é uma variável de memória. Não é uma variável que você está armazenando como em um pendrive. É uma variável de memória. Tá? Então, aqui é a seção de variáveis. E detalhe, opção é inteiro. Quem lembra o que são números inteiros? Quem lembra? O que são números inteiros? Lembra? Que não tem casas decimais. E o que mais? É o universo dos números negativos e positivos. Os números naturais, só positivo. Os números reais, positivos e negativos com vírgula, ou seja, tudo, né? Aí tirando os números complexos, né? Que aí já são outra... Isso. Mas, veja, opção é inteiro. Então, se eu digitar um número 7,5, que não é inteiro, olha o que vai acontecer. Ó, ele está armazenando quanto lá? 7. Ele não armazenou 7,5. Se eu digitar 9,8, ele vai armazenar quanto? 9. Porque ele é uma variável tipo inteiro. Agora, o preço é real.
Então o preço, se eu digitar, ele vai pegar as vírgulas também. Então eu vou pegar aqui, ó, vou digitar o preço. Preço do produto, vou colocar 500. 500,87. Quanto é que ficou lá? Por que ele pegou a vírgula? Por que ele pegou as casas decimais também, agora? Porque a variável é real. Tá certo? Então, essa é a parte de variáveis. Aqui tem a parte do programa, tá? Então, nessa parte do programa, você vai escrever de fato seu programa. E aqui tem as funções, tá? Que aí, basicamente, são funções de mostrar a informação na tela, de ler o dado de uma variável. Eu vou fazer isso passo a passo com vocês aqui, tá? Então, vamos fazer aqui. Eu não vou fazer esse programa porque já está pronto, eu vou fazer um do zero com vocês. Vamos fazer um programa para calcular a média de duas notas, ou seja, é um programa bem simples. Como é que se calcula a média? Uma média aritmética. Isso, eu pego a quantidade de informações, de dados e divido, no caso de uma média aritmética, pela quantidade, né, pela quantidade de valores. Então, somos valores e divido pela quantidade de valores. Então, aqui, ó, no nosso caso, eu vou apertar aqui novo. Então, para eu calcular a média de duas notas, eu preciso de três variáveis. Nesse caso, eu preciso da nota 1. Opa, nota 1. E eu vou declarar essa nota 1 como... E aí, eu declaro como inteira ou como real? Real. Por quê? Porque uma nota pode ser 6,5, pode ser 7,5, tá? Nota 2. Real. E a média? Inteira ou real? E aí vem o conceito importante, inteira ou real? Por que real e por que não inteiro? E por que inteiro que você falou e por que não real? Vamos lá. A média, a variável média, está aqui, a variável média. O que é a média? Qual é o conceito de média aritmética? Qual é? Isso. Se eu estou somando dois valores reais e dividindo por 2, o resultado ele vai ser o quê? Ele tem que ser real. Ele pode não ser inteiro, né? Ele pode não ser inteiro. Por quê? Se eu pegar 6,5 mais 7,8 e dividir por 2, vai dar um número quebrado, não vai dar um número fechado, redondinho. Então, grave o seguinte. Quando você estiver declarando uma variável que é resultado de outras variáveis, essa variável ela tem que ser do mesmo tipo das variáveis que deram origem. Então, nota 1 e nota 2 é real, vai dar origem à média. Então, a média tem que ser do mesmo tipo. É igual, por exemplo, o filho. O filho, quando ele é gerado, ele tem o DNA do pai. Ele tem o DNA da mãe. Tá? Então, a média, ela é oriunda das notas. Então, tem que ser do mesmo tipo, real. Então, só ter cuidado com isso. Tá? Média, ela vai ser gerada a partir de nota 1 e nota 2. Nota 1 e nota 2 é real, então média tem que ser real. Beleza. Então, aqui são basicamente 3 variáveis. Então, eu vou rodar esse programa. O que é que vocês acham que vai acontecer com esse programa aqui, do jeito que está aqui? O que é que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Vai acontecer o que com esse programa aqui? Oi? Ó, eu vou apertar F9. Olha o que vai acontecer. O que é que aconteceu? Ou seja, aconteceu o quê? Nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu não programei nada. Então aqui vem o primeiro conceito. A máquina só vai executar o que você programar. Se você não programar nada, não vai executar nada. Exemplo, alguma pergunta? Não tem mais nada.
E detalhe, declaração de variáveis, ela serve para a máquina. Quando eu executo o programa, eu estou conversando com o usuário. Então essa tela preta aqui, ela está simulando a interação com o usuário, com o mundo real. Então imagina como se fosse o Arduino lá. O LED piscando, ele está simbolizando o mundo real. Por quê? Porque a programação está dentro do chip. Mas a partir do momento que eu coloco, por exemplo, o Digital Light lá que a gente aprendeu, e o LED acende, eu estou me comunicando com o mundo externo. Então na programação, existem coisas do programa, não é, que você vai... É basicamente para a máquina, para a programação, mas existe outra linha de instruções que você precisa conversar com quem? Com o usuário. Não é? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu celular, se você pegar o celular de vocês e abrir um aplicativo, como eu falei lá na primeira aula de microcontroladores, você vai ter uma interface. O que é que vai aparecer na interface? Vai aparecer a sua foto, vai aparecer o nome do aplicativo. Isso, no programa do WhatsApp, está instalado para aparecer para você. Ou seja, é a interface do usuário. Então, o programador, ele colocou justamente isso para aparecer para o usuário, esses elementos. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Será que só existe isso no programa ou tem mais coisa lá dentro que a gente não está vendo? Tem bem mais coisa lá dentro, né? Ou não é? Quando eu digito lá, bom dia para alguém, e aperto no botão de enviar, não está acontecendo alguma coisa ali na programação? Tem várias linhas de programação ali por trás, mas eu não... O que é que eu vejo? Eu vejo lá um bom dia aparecendo. Por quê? Porque é isso que eu preciso saber. Então, o que precisa aparecer nessa tela aqui é o que o usuário precisa saber. Tá? Então, vamos lá. Esse programa aqui, ele faz o quê? Vou colocar aqui até o nome do programa. Aqui, ó. Cálculo da média de 2 notas. Vamos lá. Esse programa, ele vai fazer esse cálculo da média de 2 notas. O que é que precisa aparecer para o usuário, na opinião de vocês? No caso aqui, vamos supor, eu sou professor. Eu quero calcular a tua média. Como é o teu nome? Felipe. Eu quero calcular a média, né, da disciplina aí de Felipe. Como professor, estou usando esse programa para calcular a média dele. Eu vou precisar... o programa ele precisa mostrar o que para mim? A opção de quê? Da nota. Mas o que é que precisa aparecer lá nessa telinha preta para me orientar a fazer isso? A mensagem dizendo o quê? Isso. Então, assim, primeiro conceito, vamos por parte. Tem que aparecer uma mensagem, ponto. Vamos lá, tem que aparecer uma mensagem. Para aparecer uma mensagem na tela, existe uma função para isso, que é a função escreva. Ó, escreva. Você digita escreva, abre e fecha parênteses, coloca aspas duplas e diz assim, ó. Digite a nota 1. Vou apertar F9 agora, ó. Quer que aparecer na tela? Tá todo mundo me entendendo aí? Digita a nota 1. Beleza? O que é que o programa ele precisa fazer agora? Beleza, digita a nota 1. O que é que o programa precisa fazer agora? Ele precisa habilitar, né, o teclado. Ó, veja aí na tela. O que é que está acontecendo aí com o cursor aqui? Ó? O cursor está fazendo o que aqui, o cursor? Esse cursor aí, o cursor do mouse, está o quê? Piscando, né? O que é que esse cursor piscando ele quer dizer? Que eu posso escrever alguma coisa. Não é? Então, existe outra função. Se essa função de escrever é uma função de saída de dados, para imprimir alguma coisa na tela, existe outra função para ler uma informação do usuário. E aí, como o software é programado, foi desenvolvido para facilitar o uso da programação, o nome da função é leia. Veja como é fácil. Leia. Então essa função, ela vai permitir que o usuário digite algum dado, uma informação. Sendo que essa função,
eu preciso escrever o nome da função e preciso dizer a variável que eu vou armazenar esse dado que o usuário vai digitar. O usuário não vai digitar o dado? Esse dado vai ser armazenado em algum lugar. Lembra que esse dado estava sendo armazenado nas variáveis que eu mostrei? Eu preciso dizer qual variável a nota 1 vai ser armazenada. Nesse caso aqui, qual é a variável? Olha aí para o programa, qual vai ser a variável que vai ser armazenada na nota 1? O nome da variável, nota 1. Está aqui, ó. Nota 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Abrir parênteses, vou colocar nota 1. E vou fechar parênteses. Vou digitar F9. O que é que está aparecendo aí na tela? E o que mais? Não, tem uma coisa aparecendo na tela aí. O que é que está aparecendo mais? Tem o quê? O cursor piscando. Então, se o cursor está piscando, quer dizer que eu posso digitar. Então, vamos digitar aqui, ó. Nota 6. Ou 6. Ó aqui, ó, na área de variáveis. Ficou o quê? 6. Aí você pode dizer, professor, mas ficou desorganizado, porque ficou nota 0,16. Por quê? Porque aqui, ó, escreva, eu não coloquei 2 pontos. Vou colocar 2 pontos, vou colocar espaço, tá? E vou digitar aqui F9 novamente. Olha como ficou mais organizado. Tá 6. Beleza? Sendo que tem outro detalhe. Quando você está digitando o programa, ou melhor, é melhor eu avançar e depois vocês verem como vai ficar para eu explicar porque eu vou usar essa função que fica melhor. Beleza, eu digitei nota 1. Mas para calcular a média eu preciso de quantas notas? Aqui nesse caso? 2. Então, ó, é a mesma coisa. Só basta mudar o 12. Então, na programação, você está escrevendo um texto. Se é a mesma coisa, você faz isso aqui, ó. Copia, dá um Ctrl+C e dá um Ctrl+V. E eu só mudo aqui, ó, 2. Presta atenção, eu começo devagar. Mas daqui a pouco, se você não prestar atenção, eu estou lá embaixo já. Ó. Digite nota 1 e digite nota 12. F9, ó. 6, 7. Ó, beleza? Sendo que o programa ele precisa fazer o quê? Exato. Então ele precisa somar e dividir. Isso, vamos fazer isso agora. Então aqui, ó. Eu preciso fazer uma soma. Uma soma e depois dividir por 2, que é a média. Esse resultado vai ficar armazenado aonde? Isso, tá todo mundo entendendo ou não? Tá entendendo? Então, eu vou somar nota 1, nota 2, vou dividir por 2 e vou armazenar na variável média. Então, o que é que eu vou fazer? Média. E aí, ó, preste atenção. A gente vai utilizar um recurso chamado de comando de atribuição. Ou seja, a variável média, eu vou atribuir, ou seja, eu coloco um sinalzinho de menor que e um tracinho. Aí fica uma setinha assim, ó, apontando para a média. Uma setinha. Ou seja, qual vai ser o valor da variável média? Vai ser nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Certo? E vou rodar aqui o programa. 6 e 8. Fim do programa. E aí, aconteceu alguma coisa ou não? Não? O que é que aconteceu? A média ficou quanto? E tá certo? 6 mais 8, 14, dividindo por 2, 7. Sendo que está incompleto o programa. O que é que vocês enxergam aí que está incompleto? Falta aparecer a média para o usuário. Então eu vou fechar aqui e vou colocar aqui, ó, qual a função que eu escrevo para aparecer algo para o usuário? Não. Para aparecer algo para o usuário. Para mostrar na tela. Qual é? Escreva. Escreva. O que é que eu quero que apareça para o usuário? Média. E aí, ó, eu quero que apareça de que forma?
que é que eu quero que apareça na tela? O texto dizendo a média vale. E por que eu estou falando isso? Porque assim, se eu colocar assim, ó, simplesmente média e rodar, olha como vai aparecer. Vai aparecer um 7. Por quê? Porque o computador faz exatamente o que você está programando. Ele não faz nada mais e nada menos. Então, o fruto de um robô ruim, de um programa ruim, é o fruto de um programador ruim. Não adianta você culpar o programa. O problema foi o programador. Então, a partir de hoje, você poxa que o programador é o programador. Então, poxa, 7 usuários. Sim, 7. 7 o que aqui? Então, você precisa dizer. Então, eu posso colocar aqui, ó. Escreva. E posso colocar um texto. E para escrever o texto, eu preciso colocar entre aspas dupla. Vou colocar a média aritmética das notas 1 e 2 é igual a... E agora eu vou dar F9. 6, 8, ó. Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza? Então, isso aqui, ó. Nós utilizamos alguns conceitos muito importantes na programação. Nós utilizamos o conceito de variável. Nós utilizamos o conceito de saída de dados. Entrada, deixa eu mostrar aqui, ó. Nós utilizamos o conceito de variável. Nós utilizamos o conceito de entrada, de saída de dados, entrada de dados, de comando de atribuição, aqui ó, comando de atribuição. Utilizamos o conceito de operações matemáticas, daqui soma, e utilizamos também o conceito de divisão, tá? Pode perguntar. Nesse caso aí, a linha 21 Não, normalmente nesse programa aqui do Visual G, você vai precisar desse início e vai precisar do fim algoritmo. Agora a linha 21 tem um escreva média. Por que seria dispensável? Vamos ver agora? Vamos tirar. Vou tirar aqui, ó. E aí vem outro conceito. Quando você coloca barra, você está comentando. O comentário, ele existe em todos os programas. Por quê? Porque você vai estar explicando o significado daquela linha de instrução. Ou qualquer comentário que você queira colocar no código, qualquer coisa. Então veja que ele comentou aqui em cima, ó. Aqui em cima é tudo comentário. Normalmente o comentário fica com uma cor diferente das linhas de instruções que realmente vão para a máquina, tá? Então, como ele perguntou se era dispensável, vamos ver o que acontece aqui. 6, 8. A média aritmética é igual a... E aí, é dispensável ou não? Entendeu? Porque senão não vai aparecer a informação que você quer. Certo? O quê? Isso, e aí eu vou trazer um outro conceito aqui. Quando você coloca escreva, você pode colocar escreva da forma que eu coloquei. E aí, a próxima informação a ser impressa na tela vai ficar na mesma linha. Mas se eu colocar escreval, é como se ele desse um enter. Ele colocasse a informação e desse um enter, e fosse para a linha de baixo. Veja como vai aparecer agora a informação. 6, 8, ó. A média aritmética da nota 01 e 02 é igual a... Aí ele dá um enter por causa do escreval. E a próxima informação foi para a linha de baixo. Tá certo? Aí ficou ali embaixo, ó. 7. Beleza? É nesse caso aqui, você tira o escreval. Mas se você estivesse criando um menu, feito o programa que eu estava mostrando para vocês, aí você vai precisar do escreval. Opção 1, cartão de crédito. A escreval. Escreval, opção 2. Por quê? Porque eu quero que fique um menuzinho bem organizado. Tá? Então, basicamente é isso aqui. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida?
sobre esse exercício? Sim ou não? Então eu vou deixar para vocês agora fazer um outro exercício. Eu vou bolar aqui um exercício agora para vocês. Vocês sabem o que é variável, sabem o que é escreva, sabem o que é leia, sabem o que é média, cálculo. Eu vou colocar aqui para vocês fazer um programa que faça o somatório de 4 notas e faça média aritmética. Então assim, a ideia de vocês fazerem esse programa é para vocês fazer o primeiro programa. Então vocês vão basicamente fazer o mesmo código que está aqui, sendo que vocês vão acrescentar quantas notas? Vão ser 4 notas. Tá? Mas a ideia é você fazer. E aí depois eu vou passar programas cada vez mais, vou acrescentando uns graus de dificuldades, tá? Beleza? Alguma dúvida? Então eu vou liberar aqui a tela para vocês. Eu vou enviar. Deixa eu